Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre a nova técnica de relações sociais. É fundamental a relação social. Por quê? Porque através do convívio social chegamos à unificação. E a unificação é a meta da evolução. É chegarmos ao sistema, à integração, ou aquilo que Jesus já falava da igreja, da sua eclésia, da sua grande comunidade, né? E que Paulo falava que haverá um só rebanho e um só pastor. Para chegarmos então a esse conceito de unidade, temos que passar pelo convívio social. Já analisamos duas coisas muito interessantes. Que o Evangelho fala que para o ofendido é necessário a não resistência, não reagir. E para o ofensor é necessário o quê? A não violência. Então o Evangelho fala para o ofensor, olha, não haja com violência. E fala para o ofendido, não haja resistindo, ou melhor, faça a não resistência, não reaja também com a violência. Então, a violência é fundamental. Se entendendo a violência e acabando a violência, a evolução acaba com a violência, vamos chegar ao convívio, à relação social entre as partes. A diferença eu e tu vai ser unificada no grande nós. O que impede esse nós é a violência. Para combater a violência, ou como solução para a violência, o Evangelho assinala a pacificação, o pacifismo, né? Bem-aventurado os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, hoje nós temos a violência, o Evangelho fala em pacifismo, né? Hoje nós temos então esse grande mal que separa, e o Evangelho assinala através da evolução com a unificação. Esse é o tema que nós vamos abordar então na noite de hoje. Mas o que seria a violência? O que é violência? A violência, diz o Balde, é a expressão mais viva do estado de luta em que o ser evoluído se encontra. Nós estamos num estado de luta, fruto da nossa evolução. Por isso, a violência. A violência é a expressão do impulso egoísta do antissistema. Por que o homem, então, é violento? Porque é evoluído. E como ele é evoluído, ele é egoísta. Como ele é egoísta e quer agir tudo para o seu benefício e segundo o seu instinto, o método que ele usa para conseguir predominar o seu ego é a violência. Então diz o Balde que quanto mais a violência, mais a antilei, mais se está distante da lei, mais se há então mal e culpa. Quanto mais a violência, mais há mal e culpa. No entanto, quanto mais se é evoluído, mais se tem que pensar na violência como um método de defesa. Qual é o método que o animal se utiliza? O da violência. E é muito interessante que quanto mais ele é violento, mais ele é evoluído. E mais também a violência é considerada virtude. É lógico. Ai do leão, se ele não fosse violento, como ele ia sobreviver? Ai da águia, se ela não fosse violenta, como ela iria sobreviver? Tá certo? Então, a violência, e até mesmo para o homem atrasado, para o silvícola, para o selvagem, quanto mais se é atrasado, mais se é evoluído, mais a violência é virtude. Não quer dizer que ela não seja mal e culpa, em comparação com o Evangelho, com o mundo civilizado. Mas no mundo que lhe é próprio, que é um mundo anti-lei,
Tá certo? A violência é fundamental. Agora, é interessante que se a gente tirar do homem atrasado a violência, ele morre. Se nós tirarmos do animal, do homem atrasado, a violência, ele morre. É morte para ele, é suicídio. Tá certo? Mas uma outra coisa também importante: quanto mais atrasado, mais se é violento, mais também a defesa é pessoal. Tá certo? Aí a violência é um método de defesa pessoal. Ele não age em grupo, não é coletiva. Tá certo? Ele luta sozinho. Olha, então diz o Baldi: o involuído, por estar num ambiente anti-lei, a sua defesa se chama violência. O evoluído, por estar num ambiente em que a lei predomina, a sua defesa é a retidão. Tá claro? Então o evoluído, ele usa o método da retidão. O que é retidão? Nós já estudamos aqui. É amar o próximo como a si mesmo. É cumprir a lei do amor. Tá certo? Como nos fala o Evangelho. Isso é retidão. Retidão significa cumprir a lei de Deus. Quem cumpre a lei de Deus é defendido pela lei de Deus. É uma defesa, então, orgânica. É o que a gente chama da defesa da providência divina. Ele entra com a retidão e o todo o defende. O involuído entra com a violência e a defesa é dele sozinho, ele para com ele mesmo. Tá certo? Então cada um usa o seu método de defesa segundo o seu nível evolutivo. O involuído usa a violência e age sozinho porque está sozinho, porque não confia em ninguém e não conhece a lei. O evoluído usa porque conhece a lei, porque está organicamente harmonizado. Ele usa o método da retidão, porque confia na lei e sabe que a lei o protege. Porque conhece, ele confia na lei porque conhece a lei. Olha, continua o Baldi dizendo assim: mas por que a violência predomina no nosso mundo? Porque nós estamos no antissistema. E a violência é o ponto de partida do antissistema. A retidão é o ponto de chegada do sistema. Entenderam? Então, a violência existe porque ele é o ponto de partida do antissistema. Isso significa, então, que quanto mais se é evoluído, mais se é violento. Quanto mais se é evoluído, mais está perto do ponto de chegada. Se mais pratica a retidão. Diz o Baldi o seguinte, que a violência é uma cadeia de injustiças sem fim. Porque violência gera violência. Então forma uma cadeia de ação e reação sem fim. É uma sequência de causa e efeito. A gente vê isso constantemente nas reuniões de desobsessão. O espírito obsessor chega: não, eu persegui ele porque ele me matou. Mas por que ele te matou? Porque antes você matou ele, e assim vai. É uma cadeia de ação e reação. E toda vez que o sujeito faz esta violência, que se chama reação, ou que ele reage porque ele é atrasado, porque ele é evoluído, e a arma que ele conhece é essa, ele não conhece outra, senão ele agiria com retidão, mas ele não conhece. Toda vez que ele age com violência, ou que ele reage com violência, que é a arma que ele tem, ele cria um processo contínuo. O processo não acaba, não estanca. Então, diz o Baldi, ele faz isso, ele reage, porque ele acha que ele está fazendo justiça. A violência para ele é um método de justiça. O olho por olho, dente por dente, ou a justiça pelas próprias mãos. Só que uma justiça, diz o Baldi, ele procura uma justiça
que pela prática do método da violência nunca será alcançada. Porque quando ele diz, mas eu estou fazendo isso porque é justo, e quando aquele obsessor do cemitério dos Gadarenos falou para Jesus, que ele estava obsidiando aquele homem lá no cemitério, e Jesus veio para fazer o processo de desobsessão, ele pergunta, Senhor, o que tu tens com isso? Como se estivesse dizendo, não te metas, eu estou fazendo uma justiça, ele me prejudicou em alguma coisa, não te metes. Tá certo? Ora, repare que a pessoa acha que está fazendo uma justiça, só que toda vez que ele procura essa justiça nunca acaba. Por quê? Porque ele age com o método da involução, que é a violência, o outro também se sente no direito de reagir e fica esse ciclo vicioso. Ora, então, diz o Baldi, será que a gente pode pensar numa violência como justiça? Se o sujeito que está fazendo aquela violência, aquela reação, ele acha que ele está fazendo uma justiça, será que pode haver na violência uma forma de justiça? Vejamos. Imaginemos uma autoridade injusta, que domina um povo e injustamente expolia o povo. Tá certo? Essa autoridade, diz o Baldi, leva os ofendidos a fazer justiça com as próprias mãos. E os ofendidos fazem justiça com a violência. Diz o Baldi o seguinte, que é culpa fazer justiça com as próprias mãos, é culpa quando um regime é justo. Quando um povo ataca um governo que é bom, o povo está errado, aí é culpa. Quando se faz uma rebelião contra um governo justo, e porque é justo é bom e é fraco, as pessoas vão e atacam ele, aí é errado. Mas, quando o governo é opressor e o povo faz justiça pelas próprias mãos, diz o Baldi, é justiça, então, só quando o regime, quando o poder é injusto. Aí ele dá um exemplo. Isso só serve, e aí, porque vocês poderiam estar dizendo que de alguma maneira nós estamos favorecendo a violência, dizendo para o povo, olha, se você se sente injustiçado, você pode fazer a justiça pelas próprias mãos. Diz o Baldi, isso só vale para o mundo selvagem, ou para o mundo atrasado, porque o mundo atrasado não tem outro método para se livrar de um opressor, a não ser aquele. Tá claro? Ou acontece um milagre de ver uma Joana d'Arc, aí é uma outra história, mas mesmo nesse milagre de ser uma Joana d'Arc, ela teve de usar força, usou espada e matou pessoas. Você vê que mesmo num milagre tem que fazer isso, ou então fica nas coisas na mão do povo. E o povo tem que método que ele conhece, que arma que ele conhece para se livrar do opressor? Ele conhece alguma outra diferente? O povo atrasado tem capacidade de usar, vamos usar os métodos evangélicos, vamos usar a nossa inteligência, pela inteligência vamos criar meios. O povo não tem isso. A única coisa que ele tem é a violência. Então, para um governo opressor que está agindo contra a evolução, então nesse caso é permitido. Aí então ele dá um exemplo, é o caso da Revolução Francesa. Aonde que nós temos o maior culpado? No povo que fez a Revolução Francesa, nos plebeus, ou na aristocracia que dominava o povo e o oprimia há séculos? Uma aristocracia inútil, que gozava e não dava nada para ninguém, e não permitia que o povo crescesse, desenvolvesse e cumprisse a base da vida, que é a evolução. Então quem era mais culpado? Era a aristocracia. Por quê? Porque a aristocracia conhecia mais, a aristocracia sabia ler, a aristocracia tinha Versalhes, a aristocracia tinha arte, a boa música, a boa pintura, a boa comida, e os outros não tinham nada e não tinham acesso a isso. Então foi justiça fazer violência pelas próprias mãos. Mas é lógico que foi o mal, e o mal é sempre o mal. Por quê? Porque as pessoas agiram com a única arma que elas conheciam, que era a violência, e quem age com a violência já
é o próprio mal, porque já é o quê? Atrasado mesmo. Então eles já são condenados, mesmo sendo justos, já são condenados pelo seu próprio atraso, pela método que usam, pela arma que utilizam, porque já provam que são evoluídos, porque não conhecem o outro método. Subiram um degrau, mas um degrau muito pouco, ainda estão rastejando praticamente no nível da evolução. Então, conclui o Baldi, o abuso da aristocracia fazia ela mais culpada do que o povo. O mundo não tinha outra arma para agir. O mal do tipo anti-lei, como o povo fez, colocando os aristocratas na guilhotina, foi um mal. Tipo anti-lei, que é a guilhotina, excepcionalmente, num caso desse, excepcionalmente, pode tornar-se lícito. Excepcionalmente. Mas aí ele coloca assim: não é fácil estar moralmente autorizado para fazer isso. Será que realmente, aí a gente sempre tem que pensar, então se nós tivermos um governo assim, podemos ir lá fazer justiça e botarmos a guilhotina ou um outro método qualquer? Aí tem que perguntar, será que nós estamos realmente autorizados a fazer isso? E até onde estamos autorizados? Tem que haver uma reflexão, coisa que o evoluído não tem. Tá certo? Então só a história é que conta esses casos para a gente. Quando o processo está acontecendo, só o maduro, o evoluído pode saber se aquele processo que está acontecendo é para o bem ou para o mal. Porque aqueles mesmo que fazem não sabem, porque são evoluídos e não têm inteligência, não raciocinam. Tá certo? Ora, então diz o Baldi, mesmo excepcionalmente nesses casos, a violência é sempre violência e mostra o nível em que a pessoa se encontra. Ponto pacífico. Foi importante para a vida? Foi. Uma Revolução Francesa? Foi. Era a única arma que se tinha? Era. Mas já mostra que o povo que fez era atrasado. Tanto que era tão atrasado que anos depois os próprios revolucionários foram para a guilhotina. Quem matou, morreu. E pior ainda, aqueles que mataram na segunda leva caíram na mão de um imperador absolutista como Napoleão. Igualdade, liberdade e fraternidade caiu na mão do imperialismo de Napoleão. Tá certo? Então a vida rapidinho também meteu-lhe a rasteira. Por quê? Porque eram evoluídos, mas deixou uma mensagem para o mundo e sacudiu o mundo. Um novo ideal. Tá certo? Olha, continua o Baldi. Então é importantíssimo pensarmos na atualidade da legitimidade da violência. Hoje é um tema fundamental pensar nisso. Vimos aí na eleição para governador do nosso estado, principalmente no debate do segundo turno, como foi importante, não é? Em debate até que não aconteceu, né? Mas mesmo assim, como foi importante o tema da evolução. E já na década de 70, o Baldi me vem com um parágrafo como esse: a atualidade da legitimidade da violência. Será que atualmente se pode falar que a violência é legítima? E até quando a violência é legítima? Diz ele, no passado, a autoridade era contra a justiça, porque a autoridade queria manter subordinada a classes individuais. Haviam classes que a autoridade dominava, tá certo? E ela dominava injustamente e não permitia que as pessoas se defendessem. Vamos mostrar alguma dessas classes que eram dominadas e que hoje se rebelam. E aí nós vamos pensar na legitimidade da violência. Primeiro, a emancipação da mulher contra a autoridade do marido. Até pouco tempo, mulher não mandava. Quem mandava era o marido, o chefe do lar, o dono da casa. E mulher não mandava. Há pouco tempo, mulher foi votar. Só para vocês terem uma ideia, no século passado, né, Allan Kardec escreve um artigo na Revista Espírita perguntando: mulher tem alma? Allan Kardec acreditava que elas tinham.
Mas isso era um questionamento da época. Nós estamos falando disso há 100 e poucos anos atrás, mulher não tinha aula. Tá? Agora, na década de 30, nós estamos falando coisa de 60 anos atrás, 70 anos atrás, mulher começou a votar aqui no Brasil. Mulher não, quem manda é o marido. E até onde a mulher tem que lutar para conseguir os seus direitos. E quantas vezes esse método é o da violência? Violência no campo físico, violência no campo da astúcia. Até mesmo para se defender. Ora, vamos ver uma outra coisa. A rebelião dos pobres contra os ricos. Cada vez o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. E hoje, como assusta os pobres, muitos pobres. Não assusta. Porque existe o tal dos direitos humanos, não pode se matar pobre em quantidade, varrer metralhadora neles, e os pobres estão gritando porque querem comida. E sacode o mundo. Repare que situação, a Europa hoje está questionando esse imenso problema que houve agora na América Central, esse problema da natureza lá do furacão, tá certo? Porque eles não têm condições de pagar a dívida externa. E a Europa tem que ceder. Por quantos anos que eles vão ficar sem pagar por causa de um problema da natureza? São os pobres. A Europa queria, matou 7 mil, por que não mata logo 100 mil? Mas também se matar 100 mil, como que eles vão receber? São os pobres que pagam a dívida, através dos impostos escrachantes. Então é melhor conceder uma moratória, para poder se ganhar mais na frente. Porque os pobres estão gritando. Tá certo? Isso a gente viu essa semana. Uma outra coisa, a independência dos filhos diante da imposição dos pais. Há pouco tempo atrás, a filha já nascia casada. Gandhi já tinha sua mulher. Estamos falando desse século. Estamos falando de Mahatma Gandhi, já tinha sua esposa, vai casar com fulano. Tá certo? O pai disse, você vai casar com tal pessoa de tal família. Ou então você vai estudar tal coisa. Ou então você, a mulher, não precisa estudar. Quem mandava era o pai. O pai fala e o filho obedecia. Até pouco tempo, e muitos devem lembrar disso, quando chegava visita em casa, as crianças iam para o quarto. Ou iam para outro lugar, porque criança não escuta aí conversa de adulto. Se não escuta, como vai aprender e se desenvolver? Até pouco tempo se tinha isso. Não é da minha época, mas vocês lembram que criança não comia com os adultos. Comia as crianças na primeira rodada, depois vinham os adultos, porque eles falam de outras coisas. E as crianças não participavam. E quando participavam, tinha que ficar caladinho, não podia fazer pergunta e tal. Era submissão total. Submissão para aquilo que é ser, para aquilo que é se formar, para aquilo que é estudar, e etc, etc. Submissão em tudo. A intolerância das novas gerações contra as velhas, os velhos sistemas. É lógico que o homem, por ser atrasado, age de forma violenta. Um método é o do movimento hippie, radicalizou, mas radicalizou ao ponto de dizer, não concordamos com aquele método extremamente retrógrado das gerações passadas. É lógico o movimento hippie, porque também é feito por homens que são atrasados e as gerações velhas não ensinaram. Nós não podíamos esperar que as novas gerações viessem com ideias brilhantes, tinham de fazer coisas escandalosas, mas assinaram com uma bandeira chamada liberdade, apesar do grande escândalo que caiu num grande problema de tóxico, né? Em que os heróis todos morreram de overdose, como escreveu Cazuza, mas que deixou um grande abalo, um grande grito de liberdade, em que a geração nova não quer mais se adaptar aos sistemas velhos. E todo mundo grita que isso é uma violência. Mas como fazer diferente? Se submeter e continuar no mesmo sistema velho, retrógrado? Vamos pensar no campo eclesiástico, onde religiosos e leigos se rebelam. Quantos religiosos se casam e abandonam a igreja? Quantos não concordam com a igreja? Quantos falam diferentes do Papa? Quantos são caçados, como foi Leonardo Boff? Independente da gente concordar com a sua teoria da libertação, né? Independente disso, pontos questionáveis, mas independente disso, são caçados. Né? São caçados pessoas que falavam diferente, como Teilhard de Chardin. E os próprios leigos que não concordam. Pergunta aos católicos. Estão aí os católicos tomando pílula à vontade.
usando camisinha, e a igreja é contra. Então aí os católicos que são católicos, que vão à missa e comungam e etc., se desquitando, que são católicos, e a igreja é contra. Então aí os católicos que leem, estudam, são cientistas, veneram, respeitam Galileu, que a igreja condenou. Então aí os católicos lendo, amando, curtindo, fazendo reuniões para compreender telhado de jardim, que a igreja deu cala-boca, etc, etc, etc. E quando o Papa vem, todo mundo se benze, passa aquela coisa toda, uma alegria, todo mundo gosta do Papa, mas cada um faz o que quer e ninguém mais segue o Papa porque ele é muito atrasado. Não ele como pessoa, mas como sistema. Mas aí todo mundo é católico, todo mundo se benze e se utiliza das bênçãos oferecidas, mas ninguém segue aqueles princípios retrógrados. Tá certo? Então, esse grito de liberdade, verdadeira violência, tá certo? É fundamental para a vida. Agora, até onde que nós temos que ser mais ou menos violentos? E como implantar esses novos sistemas e essas liberdades com métodos de pacificação? Então, esse é um tema muito atual, diz o Baldi, tá certo? É lógico que cada um vai utilizar a arma que possui. Então, diz o Baldi, a violência às vezes é necessária, mas não quer dizer que ela não seja mal. Entendeu? A violência às vezes é necessária, mas não quer dizer que ela não seja mal, porque é a única coisa que o atrasado tem para se libertar. Diz então Pietro, o homem imerso nas suas violações e reações, é assim como se encontra. Ele está imerso nas suas violações e está sempre reagindo aos ataques. Em contrapartida, a lei, por uma pressão tremenda, incessante, quer tirá-lo desta fatalidade de violações e reações. A lei quer fazer ele evoluir. A lei quer dar liberdade para a mulher. A lei quer dar mais igualdade e qualidade de vida para os pobres. A lei quer que os filhos questionem e tenham mais liberdade. A lei quer que as novas gerações saiam dos sistemas velhos e retrógrados. A lei quer que os religiosos pensem por si mesmos e não venham a ser vaquinhas de presépio, obediente a coisas que não têm mais lógica, que são anti-lei. A lei quer isso tudo. E o homem, para sair dessa situação, usa as armas que possui: violações e reações. E a lei impulsiona, não tem jeito. Se você tiver de usar, usa, mas você tem que sair desse estado. Entenderam? Mas não quer dizer que se ele usar, ele não está fazendo mal. Simplesmente está mostrando o que ele é. Então o Baldi explica isso de forma muito clara. O que é o furto? O furto é a fase evoluída da propriedade legitimada por lei. Então, o sujeito queria alguma coisa. O que ele fazia para conseguir aquilo? Roubava. É a fase evoluída. Hoje, o homem quer alguma coisa. Como ele faz para conseguir? Trabalha, com o seu dinheiro consegue. É a mesma ideia, conseguir a propriedade. O método que ele se utiliza para conseguir a propriedade é que é diferente. Ou ele furta, ou ele faz através do seu esforço, do seu trabalho, do seu ganho. Então, no início, ele furtava porque era evoluído. Hoje, mais evoluído, e porque tem leis, ele aprende a conquistar a sua propriedade pelo seu trabalho. Olha como o método evolui. Cada um age com a arma que tem. Vamos ver a escravidão. E o que é a escravidão? A escravidão é a fase evoluída do trabalho remunerado. Tinha de haver trabalho. Se era evoluído, então o mais forte obrigava o mais fraco a trabalhar. Escravidão. Hoje, o mais forte, o mais fraco, porque não está tão fraco assim e se organizou, tá certo? Ele tem um trabalho remunerado. É uma fase mais evoluída. Vamos ver um outro. A violência. A violência é a fase mais evoluída do direito codificado. Tá certo? Você se sentia de alguma maneira ofendido. Então você tinha de fazer justiça. Qual era o método que o evoluído utiliza? Violência. Hoje você se sente ofendido.
tem que fazer justiça. Qual o método que você utiliza? Do direito. Você procura a polícia, você procura advogado, você procura um juiz, você procura um tribunal de pequenas causas, que vão, eles, coletivamente, olha que a evolução está sempre essa ideia, coletiva, vão o quê? Te defender. A ordem vai te defender. Tá certo? A luta é coletiva. A proteção é coletiva. Antes a proteção e a luta era individual. Então cada um luta com a arma que tem. Quando você é evoluído, se furta, se vive de escravidão e age com violência. Quando se é mais adiantado, né, se tem a propriedade legitimada, se tem o trabalho remunerado e se tem o direito codificado. Tudo um processo de evolução. Então diz o Baldi, o que a evolução faz então? A evolução disciplina e organiza a atividade humana. Tá certo? Antes aquilo tudo que estava bagunça, na forma de furto, de escravidão e de violência, a evolução o que faz? Ela organiza essas atividades, transformando tudo em propriedade legitimada, em trabalho remunerado, em direito codificado. Vamos ver essa construção da ordem como acontece. Quando se fala em ordem, sempre no nosso mundo nós temos que pensar numa autoridade fazendo com que essa ordem se cumpra. Tá certo? Porque é da lei que o mais adiantado tem que ajudar o mais atrasado. E o mais adiantado tem que ser a autoridade. O dia que a gente botar o mais atrasado cuidando da gente, que inferno. Aí é um perigo quando o governo é feito por gente evoluída. Nós temos que votar ou colocar no poder, ou permitir no poder alguém que seja melhor do que a gente. Porque quando não é o caos. Tá certo? Porque o exemplo dele como pai, como protetor, como guia, que é o governo, como condutor, vai afetar uma nação inteira. E a nação inteira vai ter um exemplo de uma coisa que é negativa. Não vamos dizer que nós vamos ter que botar no poder um santo. Se a gente botar no poder Francisco de Assis, ele está morto na mesma hora. Porque ele é bonzinho demais. Temos que colocar, daí dizer Maquiavel, no seu livro O Príncipe, quando ele escreve o livro O Príncipe, ele pensa nisso. Ele está dando um conselho para o príncipe. Você tem que ser melhor que o povo, mas não pode ser muito bom. Você tem que ter um pouquinho, tem que ser intermediário, tem que ser um pouco melhor para você ensinar o povo, dar qualidades para o povo crescer um pouquinho, mas você ao mesmo tempo tem que ser enérgico, tem que ter as qualidades atrasadas também, de saber se impor, mas também tem que ter as qualidades adiantadas de saber fazer com que se cresça por educação, por civilização, por desenvolvimento, por maturidade, para que o governo tenha uma função evolutiva. Ai do povo que o seu governo não tem uma função evolutiva. Aí o impeachment é fundamental, porque ele está dando um exemplo de quê? De ladrão, de furto. Então tem que estancá-lo, tá certo? Ora, então a forma da autoridade, ela tende sempre menos para a forma egoísta e opressiva. Antigamente a autoridade era super egoísta e super opressiva. Hoje ela tem que ser menos egoísta e opressiva e tem que ser mais protetora e educadora. Então cada vez mais o governo tem que ser menos egoísta e opressivo e cada vez mais protetor e educador. Para quê? Por que ele tem que ser protetor e educador? Para ajudar a civilizar. Ajudar o povo a civilizar. Como que ele pode dar exemplo? Ele é dirigente. O povo são os dirigidos. O exemplo que se pede hoje, que é o exemplo de civilização, é o seguinte: tem que haver um regime de ordem e de responsabilidade. Isso que é civilização.
ordem e responsabilidade, caracterizada por direitos e deveres. Direitos bem precisos e deveres efetivamente respeitados. Então, direitos e deveres para os dirigidos era assim que era antigamente. O governo era opressor e egoísta, e só havia direitos para ele e deveres para o povo. Tá certo? E deveres pesados para o povo e direitos de super vantagem para eles. Hoje, um governo ou uma autoridade, para fazer a ordem ser cumprida, para ser coerente com a evolução, para ajudar a civilizar, ele, na sua forma de protetor e de educador, ele deve ter direitos e deveres. Para o povo? Não. Para ele e para o povo. Ele também tem que ter direito, ele também tem que ter dever. E ele tem que ser o primeiro a cumprir esse dever. Não pode botar impostos só para o povo e ele não pagar imposto. Nós vimos isso aí 10 dias atrás, em que o presidente da República estava livre de pagar o tal imposto do ajuste fiscal. Ele mesmo gritou, não, eu quero pagar e tal, mas aí precisa criar leis até para ele pagar. Você vê como é um sistema injusto. Quer dizer, ele não precisa e os outros precisam. Não tem lógica. Então, isso mostra que apesar dele já falar e saber que é difícil, até criar leis para isso, e nós não estamos muito preocupados em pagar imposto, mas a ideia tem que partir de cima, pelo menos como exemplo. Eu tenho que pagar igual a você. Tá certo? Para você ter direitos igual eu tenho. Quando isso não acontece, não há um exemplo da autoridade. Quando não há um exemplo, caímos naquilo que há milênios nós estamos cansados de ter, que é a desconfiança. Ninguém acredita em ninguém. Cair-se num mundo então de desconfiança, cai no mundo do caos. Então, diz o Baldi, essa autoridade, além de ter direitos e deveres para ela e para os dirigidos, ela tem que oferecer também o quê? Meios de vida e diretrizes sociais. Cada vez levar mais meios de vida, de sobrevivência, como trabalho, como educação, como saúde, meios de vida, e ao mesmo tempo diretrizes sociais. Isso tudo que a gente sabe aí, né? De justiça social, que tem que ter, né? As igualdades sociais, etc, etc, né? Uma boa remuneração, uma boa qualidade de vida, uma boa educação, etc, etc. Isso tudo, dizer o Baldi, só no campo político? Não, no campo econômico também. Só no campo político e econômico não, a autoridade religiosa precisa fazer a mesma coisa. Precisa se partir o exemplo das igrejas, da igreja protestante, da igreja católica, da igreja espírita, quer dizer, dos centros espíritas, quer dizer, as comunidades religiosas têm que dar o exemplo. Não pode aquele negócio tudo para o babalorixá, nada lá para os adeptos lá, os cambonos, né? Isso não tem lógica, né? Os cavalos, nada para eles. Ou então tudo para os pastores, eles não pagam os dízimos e o povo paga. Não tem lógica. Ou então tudo para a igreja, ele mesmo que abençoa, ele mesmo que condena, ele mesmo que batiza, ele mesmo que casa, e o resto não tem direito a nada. Ele ainda ganha os benefícios. Não tem lógica. Direitos e deveres para todos, meio de vida e diretrizes sociais. Quer dizer, o exemplo tem que partir da autoridade, para que o mais evoluído aprenda. Por isso que a autoridade existe. Quando se é evoluído, não precisa mais da autoridade. Para que precisa para um Paulo de Tarso dizer que existe a lei? A lei, olha, Paulo, não matar e não roubar. Puxa, ele não vai fazer isso mesmo. Por isso que ele disse, por Moisés foi dada a lei, mas por Cristo veio a verdade e a graça. E o Cristo, diz ele, é muito maior que Moisés. O Cristo está acima da lei. Porque o Cristo não precisa da lei, o evoluído não precisa da lei. Agora, quando se é atrasado, precisa da lei. E para que a lei se cumpra, precisa da autoridade. E a autoridade tem que dar exemplo, para ensinar. Exemplo para poder civilizar. Isso tudo é fundamental para acabar com a violência. Então não tem, está claro, não adianta debate político, não adianta nada disso. Não adianta a gente votar naquele candidato que ele vai acabar com a violência. É mentira. Nunca nenhum acabou, em governo nenhum, nem aqui, nem em qualquer país lá fora. Por enquanto que é o evoluído a violência. A violência diminui quando se começa a fazer o trabalho de civilização. E o que é trabalho de civilização? Quando o governo é forte, mas ao mesmo tempo tem que ser forte, porque senão ele é fraquinho e dominam ele. Ele tem que ser forte. Ao mesmo tempo tem que proteger e educar.
tem que ter leis para ele cumprir e exigir que o povo cumpra. Tem que ter direitos e deveres para ele, meios de vida e justiça social. É isso tudo, é um pacote, isso leva tempo, isso não cai do céu, não é nenhum governo vai implantar isso em 4 anos, tá certo? Isso é uma coisa longa, porque demanda educação, e é mais do que educação em termos de instrução de escola, educação de alma e de espírito, é convívio social, é aprendizado na maturidade, é que vai radicalizar e acabar com a violência. Só a evolução acaba com a violência. Governo nenhum acaba com a violência, só a evolução. E evolução é feito com isso tudo que acabamos de falar. Olha, então, continua o balde. Antigamente, e essa palavra vai ficando até meia cafona, mas ela é fundamental, é a grande revolução que nós estamos precisando. É de honestidade. Mas antigamente se pregava a honestidade, diz o balde, para sujeitar o mais fraco. Chegavam para ele e diziam assim: olha, você tem que ser honesto, tem que ser sincero, tem que ser obediente ao governo, você tem que ser um homem de bem. O que era um homem de bem? É aquele que cumpria os seus deveres para com o governo, não é? Aquele que paga os impostos em dia, né? Um homem de bem é aquele que cumpre os seus compromissos religiosos, é aquele que vai à missa nos dias santos e festivos, que paga os seus dízimos, etc, etc, que é obediente ao poder religioso, ao poder civil, né? Ao poder político. No entanto, ele só faz isso porque ele é fraco. Então ele se defende com a hipocrisia. Isso tudo é uma hipocrisia. Ele vai lá, finge que ele gosta da missa, finge que ele concorda com aquela coisa toda, finge que ele concorda com o patrão, ele é amigo do patrão, o patrão chega e ele dá bom dia, sim senhor, como vai o senhor, bom dia. Aí ele não está pensando naquilo tudo, ele quer que o patrão se dane, morra. Mas ele fala bom dia, como vai o senhor, felicidade, o patrão espirra ele saúde, ele por fundo ele está pensando, quem sabe com uma pneumonia, mas ele fala saúde. Ora, então isso tudo é hipocrisia, mas ele tem que ser hipócrita porque ele é fraco. Porque se ele fosse forte, ele dizia para o patrão, morra, vai você pegar na enxada. Mas ele não pode fazer isso, ele é fraco. Ora, não pode desrespeitar a autoridade religiosa, que ele vai para o inferno, e ele acredita no inferno porque ele é evoluído, ele tem medo, então ele tem que ser hipócrita. A hipocrisia, diz o balde, é astúcia, e a astúcia é uma legítima defesa perante a injustiça legalizada. Quando o outro manda nele, porque é forte, ele tem que arrumar um jeito para se defender. Então ele cria o método da astúcia ou da hipocrisia. Ele representa, ele passa a ser um ator. É um método de defesa. Aí criamos então uma moral anfíbia. Aqui no mundo nós temos 2 métodos de defesa. O do forte, que o forte faz valer pela força. E o do fraco, que é a astúcia. É a do débil. Tá certo? Quem é débil, faz a astúcia. Então esses são os 2 métodos aqui no mundo. Quando o sujeito age pela força é porque ele é forte. Quando ele é malandrão, ele age com a astúcia, porque ele é mais fraco, tá certo? Olha, então, afirma o balde, a vida dá a cada um os seus meios para sobreviver, tá certo? Para o forte, ela dá a força, para o débil, ela dá a astúcia. No entanto, diz o balde, como a astúcia já é fruto da força mental, e a força é fruto do músculo, a força mental é mais evoluída do que a força física. Logo, a astúcia e a hipocrisia, ela é mais forte que a força física. Por isso que o esperto, o malandro, ele sempre vence o valentão. Tá certo? É o mundo do boxe. Tá certo? Sempre tem um cabeludão do cabelo pro alto, feio a beça, que é inteligente, que é astuto,
que manda naqueles valentão tudo que dão um soco nos outros, que são muito mais fortes do que ele, mas que são dominados por ele. Ele dita o preço das lutas. Agora mesmo um brasileiro que vai lutar daqui uns dias na França, ele disse: você para lutar aqui nos Estados Unidos, eu que vou dizer quando você vai lutar, e quando não lutar, quando eu quero, vai ter que pagar uma multa. E ele está pagando uma multa porque a Rede Globo rompeu o contrato, ele tem que pagar a multa, porque a Globo quer passar a luta e não queria naquele dia. E o dono do boxe, o inteligente, tá ganhando dinheiro por conta antes de haver a luta. Tá claro? Então o astuto sempre ganha do fortão. Mas o cara não luta boxe, ele não tem um músculo enorme. Mas o outro tem a lei. O outro é inteligente. Tem advogado. E aí do fortão se morder a orelha. Nunca mais luta. Tá claro? E ele só vai voltar a lutar porque mordeu a orelha do outro. Não é porque mordeu a orelha do seu chefe. Senão ele nunca mais lutava. Tá certo? Ficou claro? Porque a astúcia ganha da força. Ó, diz o Baldi. Então no nosso passado moral nós temos a força e a astúcia. Essas são as duas armas de defesa aqui do mundo. Mas raciocinem só. A hipocrisia é uma aparente honestidade. O sujeito não é honesto, ele não está satisfeito com aquela situação. Diz o Baldi que no fundo fervilha subterraneamente uma escarniçada luta de vida. Lá no fundo há uma luta, mas que as pessoas na aparência não demonstram. Bom dia, patrão. Tá certo? Eu já contei aquele caso para vocês do sujeito que todo dia levava as sacolas pesadas das compras da Dona Ivone do Amaral Pereira, a grande média do evangelho do espiritismo, né? Levava as sacolas pesadas para ela. Um dia ela falou: o senhor é um homem muito bom, o senhor está sempre me ajudando, o senhor é muito prestativo. Ele falou: sou bom nada, eu sou pobre. É que ela dava um cascalhinho para ele. Tá claro? Então ele: como vai, Dona Ivone? Bom dia, deixa eu levar a bolsa para a senhora. Se não tivesse cascalhinho, leva você, vai andando com a sua sacola pesada que se dane. Bom, então diz o Baldi, esse é o clássico tipo de pessoa de bem. Bom dia, patrão. Puxa, esse empregado é muito bom, esse empregado é meu, está do meu partido. Diz o Baldi, é um equilíbrio na convivência patrões e servos. O patrão esmagando com a força, o servo enganando com a astúcia. Diz então o Baldi, há um aparente jardim florido, mas em substância, o que está em substância é um campo minado. Quando se dê a oportunidade para os servos, aí eles vão explodir. Tá certo? Aí eles vão explodir. Vide a Revolução Francesa. Os nobres todos se curvavam. Quando deram o poder para os pobres, todos os nobres foram para a guilhotina. E eles cantavam e dançavam ao som da Marselhesa. Tá certo? Revolução Russa, mesma coisa. Então, o Baldi fala que é preciso, então, uma solução para o conflito do passado. Tem que se resolver esse problema da hipocrisia, porque a hipocrisia também é uma coisa falsa. E como que isso se resolve? Diz o Baldi, que o fraco faz-se forte até o ponto de conseguir que o forte reconheça os seus direitos. Aí o fraco começa a se unir. E ele vai ficando forte, sindicatos, essas coisas, reunião, tá certo? Ele vai ficando forte. E quando ele fica forte, o forte tem que ouvi-lo. Nunca, em fora, o dono dos carros no mundo ouvia os seus empregados. Ele colocava vigias para que, se alguém falasse de sindicato, fosse despedido. E sindicato era determinante proibido. Quem já entrou no sindicato não conseguia emprego na forma. Tá certo? Mas foi a pressão, foi indo. Um dia o sindicato chegou lá e parou aquelas máquinas malucas, que 80 mil trabalhavam no imenso galpão, parou aquilo e os seguranças vieram para matá-lo, mas as máquinas estavam paradas, e quando as máquinas pararam, começaram a gritar: greve, greve, greve! E a FOA parou. E ele teve de reconhecer o sindicato. Foi a primeira vez. E aí passaram a falar de férias
passaram a falar de remuneração, passaram a falar com aqueles barulhos tremendos, daquela pancadaria tremenda que havia na fábrica, que arrebentava os ouvidos. Acabou-se e começou a se falar em qualidade de vida. E aí o sistema da indústria mudou. Surgiu qualidade de vida na empresa. Rudimentarmente, tem muita coisa ainda para melhorar, mas assim que começa. O fraco fica forte. E quando o fraco fica forte, faz o forte ouvir. E aí começa uma coisa chamada diálogo. E nós já vamos entrar no que é o diálogo, como o diálogo é fundamental para o convívio social. Diz o Baldi, então, o seguinte: qual é a solução proposta? Se o fraco se faz forte para o forte ouvi-lo, qual é a solução proposta para o Evangelho? O Evangelho fala em nivelamento de classe. E como que o homem interpreta nivelamento de classe? Na Revolução Francesa, o pobre pensou: vamos tirar os ricos do poder e vamos assumir o poder, porque nós queremos fazer a mesma coisa que eles faziam. Só há uma mudança de classe. Na Revolução Bolchevista, comunista, a mesma coisa. Os pobres tiraram os nobres do poder, tá certo? Caiu os Romanovs e eles assumiram o poder. E assumiram o poder apenas fazendo a mesma coisa que os outros faziam. Criaram as suas classes. Só quando ela caiu, o comunismo, 80 anos depois, que nós vimos que havia classes bem claras. O governo mandava e tinha tudo, e os outros não tinham nada. Estavam com fome. Olha, o Evangelho não fala isso, a evolução não fala assim. O que se fala é o seguinte: tem que haver um nivelamento de classe, não por abaixamento do superior, mas por evolução do inferior, através da civilizar-se e educar-se. É muito bom o que os nobres faziam na Revolução Francesa: ter Versalhes, ter pintura, ter música, ter uma boa escultura, não é? Ter roupas, ter comida, isso é muito bom. Nós não queremos acabar com isso, porque isso é bom. A vida é evolução, que é poesia. A vida é evolução, que é música, que é escola, que é aprendizado, não é? Que é estudo, que é ciência. A evolução, que é boa alimentação, que é corpos saudáveis. A evolução, que é isso. Então não é arrancar o rico de lá, nivelamento por baixo. Não, é fazer com que o pobre, com que o plebeu suba. E comece também, através da educação e da civilização, a gozar aquelas benesses. Então é nivelamento por subida e não por descida do superior, por subida do inferior. A evolução quer que todos nós tenhamos essa qualidade de vida, a boa música, a boa arte, etc, etc, etc. Tá certo? Uma outra coisa também, que nivelamento não quer dizer suspensão ou supressão dos valores individuais. Por exemplo, como no comunismo, acabou a ideia do indivíduo. O indivíduo não vale nada. O que vale é a sociedade. Pelo contrário. É maior rendimento dos valores individuais, levando à unificação. Nivelamento também, diz o Baldi, não é substituição de pessoas nas mesmas posições, mas uma exata definição de direitos e deveres. Então, seria uma evolução do inferior, tá certo? Para que ele também viva num mundo melhor, num mundo com melhor qualidade de vida, com mais instrução, com mais educação, com mais civilização. É esse crescimento? Só isso? Não. Ele também, não só ele, mas os superiores passam a ter também direitos e deveres, onde que todos cumpram. Não só o inferior tem só os direitos e os outros os deveres e os outros os direitos, mas direitos e deveres para todos. E uma outra coisa, não é acabar com a individualidade no sentido de que o indivíduo não vale nada. Não. Quanto maior se unifica, mais se tem liberdade. Liberdade para fazer o que se quer, sabendo o que se deve fazer, porque se conhece as leis e sabe que o outro também vai cumprir as leis em meu benefício. Então é liberdade consciente para todos. Mas vamos aprofundar isso um pouco mais já para frente. No entanto, diz o Baldi, que é uma dificuldade muito grande de fazer essa evolução do inferior. Quando o superior chega e fala assim para ele: olha, o patrão, eu quero te dar uma boa qualidade de vida, meu empregado. Eu quero que você venha comer
na minha mesa, ou eu quero que você tenha escola para os seus filhos, eu quero que você tenha o mesmo plano de saúde que eu tenho. Aí quando o patrão fala isso para o empregado pensa, fala assim, o que esse malandro está pensando? Ele quer me passar uma rasteira, qual é a dele? Diz o Baldi, isso acontece pelo seguinte, na luta, na desordem, falta harmonização. Nós estamos no fundo nessa falta de harmonização é porque nós estamos num estado de desconfiança. Ninguém acredita em ninguém, porque os indivíduos estão habituados há milênios a desconfiar. Então quando o patrão ou quando uma autoridade te oferece alguma coisa boa, é que nem um candidato aparece na televisão, vou fazer, todo mundo, esse cara está prometendo, mas não vai fazer nada. Porque a gente já está acostumado a desconfiar. Mesmo quando o cara é sincero e quer fazer isso para te ajudar, você não acredita, porque você está com um pezinho atrás, porque há milênios você aprendeu a desconfiar. Tá certo? Às vezes ele é sincero e às vezes a gente então não acredita. Quantas vezes os sindicatos não acreditaram em patrões mais inteligentes que queriam o melhor para as suas organizações e para os seus funcionários? Não acreditaram. Casos raros, é evidente, mas não acreditaram. Quantas autoridades sinceras e verdadeiras nós não acreditamos nela? Passa-se 1, 2, 3 eleições, depois a eleição imortalizada. Poxa, aquele cara era importante, perdeu uma oportunidade. Hoje todo mundo, vamos falar de um que morreu, eu não gosto muito de citar nome de político, mas depois que o bicho morre não tem problema. Uma pessoa que perdeu as eleições no Rio de Janeiro e que hoje é respeitado e é citado por tudo que é órgão, e os próprios órgãos governamentais e políticos, né, e jornalísticos, né, os próprios meios jornalísticos falaram mal dele, hoje colocam no alto, Darcy Ribeiro. Vocês querem um homem mais importante para a educação no Brasil nos últimos anos do que Darcy Ribeiro? Um nome mortal, tá certo? Um nome mortal, junto com o Monteiro Lobato, nós poderíamos citá-lo com o Monteiro Lobato, né, com aquele Teixeira, Anísio Teixeira, né, são 3 nomes que realçam. Foi candidato a político, nós não votamos nele. Quando digo nós, no sentido coletivo, ele perdeu as eleições, tá certo? Certo, problema político. E falava aquilo tudo, ele era verdadeiro. Hoje todo mundo diz, mas ele era verdadeiro, era um homem de bem. E falava e não acreditava. Então tem raros casos, porque a maior parte que se fala é mentira mesmo, o cara não vai fazer nada. Então quando aparece o honesto, a gente também não acredita, por causa da tal da desconfiança. Diz o Baldi então o seguinte, há uma vantagem da harmonização de classes. Isso seria muito bom se no espírito de honestidade a gente conseguisse a harmonização de classes. Aí nós temos que citar isso em milhões de exemplos, só que a palestra não terminaria. Então vamos focar num exemplo, por exemplo, na indústria. Vamos pensar num caso rápido, que o Baldi dá como exemplo. A ida para o homem à lua. Se a gente vive num mundo de desconfiança e de luta, imagina se todos lá na NASA, os cientistas, um não confiasse no outro, um desconfiasse do outro, o astronauta não acreditasse no pessoal da NASA, não acreditasse lá na capacidade dos engenheiros, na engenharia e na tecnologia para o negócio funcionar, o homem iria na Lua? Não. Teve de aprender a concordar, teve de aprender a ter uma dose de boa vontade, teve de aprender a dar crédito um para com o outro, se organizar, viver em harmonia para o grande sucesso do empreendimento. Aí está um exemplo de civilização, de educação, de confiança mútua. Tá certo? Olha, mas vamos então pegar um exemplo mais claro. Vamos sair disso que é muito distante da NASA, que a gente só viu, mas não compreendeu ainda, não temos ainda ciência, né, para entender ainda o processo. Mas vamos pegar ali o que é comum. Vamos dar um exemplo na indústria. Caso comum ali, do emprego, do dia a dia. Qual é a vantagem da harmonização para uma indústria funcionar bem? Né? Primeiro, quando há harmonização, há um longo período de paz. Quando há harmonização patrão-empregado, há paz. Elimina a dispersão de energias gastas com luta, como greves, vandalismo, sabotagem, né? A greve branca, escasso rendimento no trabalho e discussões com sindicatos. Toda essa perda de energia vai embora e tudo é focado aonde? No trabalho, na produção. O espírito de compreensão, há espírito de compreensão e colaboração. Isso cada vez vai se desenvolvendo mais e vai vendo que cada vez é melhor esse espírito de harmonização, que nós já temos alguns conceitos. Hoje nas empresas se fala cada vez menos a palavra funcionário.
Isso aí é funcionário, não tem isso. Nas boas empresas, já nas grandes organizações, não tem mais a palavra funcionário. Outra coisa, os departamentos de recursos humanos estão acabando, não existe mais a palavra recurso humano. Quando chegam até a dizer, você não é um recurso. Por exemplo, no banco em que eu trabalho, a área de recursos humanos se transformou no banco pessoa. Cada vez mais tem que valorizar um indivíduo. Apesar dele viver numa organização, numa coletividade, um indivíduo tem que ser valorizado. Então é banco pessoa, você é uma pessoa, você é um colaborador. Mais do que um colaborador, as empresas vêm com incentivo à produção. Né? Quanto mais você produzir, quanto mais a empresa der lucro, mais você vai ganhar. Então tem a participação nos lucros da empresa. Todo mês lá na minha empresa, por exemplo, em setembro, em janeiro, em fevereiro, você recebe um salário, ou uma porção a mais, uma determinada moeda, dependendo do lucro que a empresa teve. E assim várias empresas estão tendo. Então você passa de ser um funcionário, um recurso humano, e passa a ser um coproprietário, um coparticipador. Por quê? Porque quanto mais você sabe que você produz e você recebe então meios de qualidade. Isso tudo está engatinhando, é rudimentar, mas já é o caminho. Repare que primeiro vem a ideia, para depois a concretização, para a ideia descer, aquilo que o Baldi chama da descida dos ideais. As ideias já estão aí. Já nos grandes países assim acontece, em várias boas empresas. Então, é necessário nas grandes organizações, essa valorização da pessoa nas organizações econômicas, políticas, sociais, nas indústrias. Então, para que isso aconteça, cheguei na tal palavrinha que eu quero, que é o diálogo. Tem que haver um diálogo inteligente. Só que aí está o problema. Cheguei aí numa palavrinha que eu queria. Para haver convívio social, para acabar com a violência e chegarmos na paz, o caminho é diálogo. Você tem que conversar, tem que dialogar. Você tem que dialogar com todos os meios. Com o servo lá, com o funcionário, com a sua pessoa, com o seu colaborador na empresa. Você tem que conversar e dialogar e dar instrução e educação para o violento, para o presidiário, para o menor de rua. Tem que haver diálogo, conversa, orientação, educação, proteção. Repare que tudo passa pelo diálogo. O diálogo é o método fundamental. Quem não se comunica, como diz o Xavier, se comunica. Está claro? Tem que haver comunicação. O diálogo é fundamental, ele é inteligente. Só que o homem inverte tudo. Ele, porque é atrasado, ele inverte tudo. Então, o diálogo, o que ele faz? Ele evita o atrito, que não resolve. O diálogo evita. Mas há um instinto de desconfiança e luta. Todo aquele que chama o diálogo, você pergunta, o que esse cara está querendo? E aí, o diálogo ele pode ser duas coisas. Ou uma enganosa arma de guerra, o sujeito te leva na conversa, e aí ninguém acredita, e depois quando você cai, você fala, tá vendo? Para que eu fui acreditar? É o diálogo enganoso. Ou então, o diálogo é sincero das duas partes. E quando o diálogo é sincero das duas partes, diz o Baldi, tem que haver uma boa dose de boa vontade para concordar e cooperar. Tem que ceder. Diz o grande político aí, o grande político no sentido, não dele como pensador político, isso cada um tem a sua maneira de ver, mas como político no sentido de carreira, que foi o Amaral Neto, grande político no sentido de carreira. Certa vez ele disse, é necessário negociar, depois de negociar é necessário negociar, aí sim negociar, sempre negociar. Tem que haver diálogo sempre, sem diálogo não vai. Agora, tem um diálogo enganoso e tem um diálogo sincero. E ele é sincero quando as partes têm uma boa dose de concordar e cooperar. Quando eles têm essa boa dose de ceder, cada um cede um pouco e concordam e cooperam e se somam, aí o diálogo passa a ser construtivo. No entanto, diz o Baldi, por que é tão difícil o diálogo dar certo? E por que hoje se fala tanto em diálogo e é difícil ele dar certo? Porque a técnica do diálogo ainda não funciona devido à imaturidade dos dialogantes. Está claro? Porque ele é imaturo, então ele desconfia. Então o negócio não funciona. É só a dor que vai ensinar. Então diz ele, a evolução quer se fazer. Se você não concorda com a força, porque a força é ruim, e agora você quer falar em diálogo e não concorda no diálogo, porque
você desconfia, independente disso, a evolução quer se fazer, a evolução quer levar à unificação. Você quer ou não, ela quer levar à unificação e está levando. Ou vai pela força ou vai pelo diálogo, mas que vai para a unificação, vai. Está claro? Então, dizer, primeiro método para a unificação se chama guerra. Os povos estavam afastados, um povo não conhecia o outro, o homem tem um instinto de luta, tem um instinto do roubo, de querer lucrar da forma mais fácil, então eu vou lá tomar aquilo do meu vizinho, eu vou lá tomar aquilo da outra nação. E surge a guerra. A guerra, diz o Baldi, é a primeira forma de contato e diálogo. A evolução, no entanto, elimina a guerra. Hoje em dia a guerra já não é mais bem vista. A evolução quer acabar com a guerra, porque ela hoje tem um outro método de diálogo que faz um povo se aproximar do outro e conhecer ele melhor do que através da guerra, que se chama comunicação. Hoje você tem um satélite, o satélite vai lá no povo, você conhece tudo do povo, é diferente da guerra. Na guerra você vai lá, invade um outro país e os soldados vêm contar, trazem as coisas daquele outro país. O contato não é nem muito grande, traz alguns escravos do outro país, né? Mas hoje o contato é muito mais próximo, porque existe uma coisa chamada comunicação. E existe uma coisa chamada também expansão econômica. Por exemplo, as empresas americanas vêm para o Brasil. E hoje existe cerca de 2.000 grandes empresas americanas no Brasil. E o Brasil não pode ir mal economicamente. Se o Brasil for mal economicamente, essas 2.000 empresas vão mal economicamente. Elas então gritam nos Estados Unidos. O Brasil não pode ir mal. E os Estados Unidos, então, no bolo que vai vir aí por causa do ajuste fiscal, vai oferecer a maior parte do bolo do empréstimo. Cerca de 11 milhões de dólares. O preço desses juros vai ficar para depois. Mas no entanto ele tem que ajudar. Porque se ele não ajuda, as empresas vão mal. Se as empresas vão mal lá dentro dos Estados Unidos. E vão mal de tal forma que muitas delas lucram muito mais aqui do que lá. Porque as empresas lucram muito mais nos países de inflação descontrolada como aqui do que lá. Tá certo? Os juros aqui são uma beleza do capital estrangeiro. E lá a coisa é controlada. Então tem que cuidar, tem que ajudar. Repare então que a própria globalização, fruto da expansão econômica e fruto da comunicação, de tudo estar interligado rapidamente, faz com que a ajuda venha rápida. Tá? Por quê? Por causa que é necessário que todos se salvem. Ora, então a guerra está acabando porque surge uma outra coisa chamada comunicação. Vamos ver no campo agora, não mais do internacional, mas vamos ver no campo do operário. O operário se torna coproprietário. Ele passa a ser de proletariado, ele se torna burguês. Ele passa a participar dos lucros da empresa. Quanto mais ele produz, mais ele ganha. Então, o que acontece? Em vez de ser aquela opressão esmagadora do patrão, passa a retroceder a violência e em seu lugar avança a inteligência. Olha só o que está acontecendo nas fábricas, nas indústrias. É um retrocesso da violência em que tudo estava na mão dos gerentes, a última palavra era dos gerentes, tá certo? Há um retrocesso da opressão para uma subida da inteligência. E fala um grande pensador japonês: por que não falar com todos os seus funcionários, com todos os seus colaboradores, o que eles têm para contribuir em termos de criatividade? Cada colaborador não é uma chave de fenda, é uma mente que tem ideias. E por que não usá-los para o engrandecimento da sua empresa? Quem disse que o presidente sabe mais e teve a criatividade naquele momento? Pode aqui e agora, um mais simples, lá um boy está tendo uma criatividade, uma ideia fantástica que um outro lá de cima não teve. Por que não ouvi-lo? Então hoje é um somatório de inteligência. Então retrocede a violência para a soma da inteligência. Então para onde você vai, em qualquer lugar que você chega, até no consultório médico que você vai, no oftalmologista está lá a caixinha de sugestão, já viu? Eu fui no oftalmologista essa semana, está lá, caixinha de sugestão. Diga o que você gosta ou você não gosta. O oftalmologista, se eu sou maluco de dizer, ele lá tipo uma pinça para tirar a ponta do meu olho, eu vou dizer, olha, eu quero dar uma sugestão. Nunca, né? Mas já está havendo o quê? Uma abertura. Quando eu fiz a operação da perna, me perguntou o anestesista ali, colocando aquelas coisas todas no meu braço,
né? Lá para eu ficar meio grogue. Ele perguntou qual é o seu time. Eu falei, qual é o seu, meu amigo? Interessa eu dizer qual é o meu time para você? Tá certo? Qual o seu? Tá certo? E a conversa continuou com um terreno extremamente melindroso. Ele perguntou para mim, você gosta de mulher? E eu automaticamente disse, e você gosta? Tá certo? E a operação correu numa tranquilidade. Então retrocede a violência e em seu lugar avança a inteligência. A opressão se substitui à coordenação, diz o Baldi. Ora, então os dependentes não exigem mais reconhecimento de direitos, porque os dirigentes avançam espontaneamente para o interesse comum. Imagina quando nós chegarmos a essa posição em que os dirigidos ou os dependentes não vão mais gritar por direitos, porque os patrões vão chegar antes, ou a autoridade vai chegar antes e dizer, vou te oferecer tal coisa, porque isso é bom não só para você, mas para mim, para o todo, para nós. Ele chega antes. Então diz o Baldi, mas quando o patrão chega antes, quando a autoridade chega antes, não é o tradicional egoísta paternalismo bonacheiro, que quer prodigar favores para induzir ao servilismo, né? Então você chega para a empregada, dá um presentinho para ela, só para ela ser dócil, chegar mais cedo e sair mais tarde. Não é isso, tá certo? É porque aquilo que você está fazendo é o melhor mesmo, para você e para ela, para o todo, para a melhor qualidade do serviço. É uma coisa que diz o Baldi, é uma vantagem positiva racionalmente aquilatada. E por último, ele fecha então da seguinte maneira. E aí essa ideia devia de ser global, e nós tínhamos de falar das nações, né? Nós tínhamos de falar do problema político, econômico, mas não dá para dar os exemplos todos. Então nós vamos continuar na empresa, porque é uma coisa mais fácil, porque todo mundo tem o seu emprego, então é mais fácil da gente visualizar. Então, o que se precisa para um convívio social é do desenvolvimento do fenômeno, por exemplo, na empresa do trabalho. Vejamos o velho sistema. O que tinha no velho sistema? Muito trabalho, trabalho mal pago, trabalho mal feito, produção péssima, produção mínima, e quem mandava era o gerente pela força. Tá certo? Manda quem tem força e obedece quem é inteligente. Era assim que dizia. Então, muito trabalho, trabalho mal pago, mal feito, produção mínima, produção péssima, e a força que mandava. No novo sistema, que cada vez está se tendo mais, menor semana de trabalho, ou uma semana de trabalho mais curta. Hoje não é mais admissível também trabalhar sábado, o dia inteiro no sábado, e hoje cada vez mais com as pressões do shopping de querer abrir no domingo, o gerente tem que ir lá também cuidar da loja e ir no domingo e trabalhar o dia inteiro. O primeiro a chegar para abrir a loja e o último a sair. E não vem dizer que essa coisa, não, porque acontece que abrir é bom para o comércio, realmente é muito bom para o comércio, é porque é bom para gerar emprego, é muito bom também então trabalhar no domingo, é bom também, mas o problema é que está por trás, quando obrigam aqueles que não ganham nada, tem que ir lá trabalhar no domingo, porque são obrigados a ir, senão perde o emprego. Então tem que ver também o que está por trás. Mas então, cada vez tem que haver uma menor semana de trabalho. Por quê? Porque você precisa ter qualidade de vida. E por que você precisa trabalhar menos? Porque cada vez a máquina tem que trabalhar mais para você. E por que isso? Por você ter a mente também para se desenvolver em outras coisas, para pensar no espírito, para pensar na arte, para criar valores. Vocês sabem o que fez a revolução na Ford? Sabe o que foi? Uma pintura de um esquerdista. Ele pintou um quadro mostrando a cara dos trabalhadores, trabalhando com ódio, trabalhando preocupados, trabalhando com dor. E todos começaram a passar e olhar para aqueles quadros, aquele quadro, aquela imensa tela, começaram a questionar e falar, é assim mesmo e tal. E começaram a ver e se viram ali. E ele pintou muitas pessoas que trabalhavam mesmo, a pessoa viu a sua cara ali. Todo mundo, eu conheço aquele cara, como é que ele está com cara de aborrecido? Começou um grande questionamento que gerou na primeira grande revolução ou greve da Ford. Olha a arte, tem que se parar para pensar na arte, mesmo num caso dessa da arte, no sentido de violência, assim tem que se parar para pensar nas coisas do espírito. Você tem que escrever livros, você tem que frequentar uma reunião mediúnica, você tem que frequentar a sua igreja, tem que fazer os seus cantos, tem que fazer a sua yoga, a sua meditação, você tem que ter tempo para isso. O sujeito chega tão cansado, arrebentado, vai fazer yoga, quando ele cruza as pernas, ele apaga e dorme, é yoga do relaxamento total. Não tem jeito, é conversa.
tá certo? Depois vai ter que fazer produção mediúnica, receber espírito. Por isso que essas comunicações cada vez estão saindo mais assim, um amor é uma flor, flor é um amor, um beijo é a luz é uma flor. Porque se o cara vai pegar aquela comunicação grande e profunda, o médium não aguenta receber nada. Aliás, o médium não quer mais saber disso, ele quer ir lá para ouvir uma música, cantar uma coisa, porque ele está cansado. O trabalho é cada vez maior. Então, nesse novo sistema, precisa de uma semana de trabalho sempre mais curta, de melhores salários para você poder ter uma melhor qualidade de vida. Muito bom ter micro-ondas, você faz feijão em meia hora. Isso é importante, ter uma máquina de lavar roupa, muito importante do que lavar peça por peça no tanque. Então você tem que ter um melhor salário. Você tem que ter uma... Ai, ó, como é que os preguiçosos logo gritam para todo mundo feliz. Tem que ter salário melhor, tem que ter uma produção ótima. Não adianta só ir lá para o trabalho para ir, mas a produção tem que ser ótima para outras pessoas se interessarem e comprar. E as pessoas, quanto mais compram, mais você que está produzindo ganha. Então a produção tem que ser ótima, com qualidade. Qualidade é fundamental para o lucro da empresa e para aumentar o seu salário. Tem que haver participação nos lucros, para você se sentir também responsável, co-participador. Tem que haver inteligência. Cada vez a inteligência tem que predominar mais no trabalho e diminuir a força. Força é coisa para a máquina, a inteligência é coisa para o evoluído. Nós temos um outro método de trabalho, de atuação. Então, o que é preciso? E aí agora podemos sair das fábricas e pensar nos países, pensar nas cidades, pensar no seu sindicato, pensar no seu síndico lá, no seu prédio, pensar em qualquer local, sistema de vida. É necessário cada vez mais planejar, organizar para unificar. Olha o que a evolução quer. Planejar para organizar, organizar para unificar. Mas como você vai planejar sem ser inteligente? Para ser inteligente você precisa estudar, tem que ter meios de vida, qualidade de vida, tem que ter salário. Se não tiver salário, você não tem condição de estudar. Tá claro? Não tem condição de estudar, porque estudar é caro. Mas tem faculdade que é de graça, mas essas são só para os ricos, porque só quem tem dinheiro passa para as faculdades de graça. Então sempre você precisa de dinheiro para estudar, não tem como. É um ciclo vicioso. Então, para você planejar tem que ser inteligente. Para você ter inteligência, ter estudo, você precisa ter dinheiro. Então, tem que ter qualidade de vida. E assim, é planejar, organizar para unificar. Unificando, o que se ganha? Mais rendimentos. Rendimento em termos de produção, em termos financeiro, em termos de qualidade de vida. E o que se ganha com isso? Mais segurança. Mais você vai ter segurança em termos de saúde, mais você vai ter segurança em termos de evolução, mais você vai ter segurança em termos mesmo de proteção física, social. Né? Fecha o balde. Então, será que para o convívio social que nós vamos criar essa unificação, será que de alguma maneira a liberdade vai ser abalada? Porque se fala tanto em unificação e a liberdade como fica. Num regime orgânico, diz o Baldi, não se perde a individualidade ou liberdade, mas se valoriza. Quanto mais se vive numa grande empresa, quanto mais se vive numa empresa honesta, sincera, onde que há cooperação e colaboração, onde há sinceridade, quando se vive num país assim, numa sociedade assim, mais se há individualidade e liberdade. E ele explica por quê. Vejamos um regime sem ordem, um regime de caos, um regime tipo de evoluído, tipo de antissistema, em que a defesa é pessoal, que cada um só se defende por si mesmo, e cada um só confia em si mesmo. Diz ele, nesse sistema de desordem, eu posso fazer o que quero, em prejuízo dos outros. Tá certo? O evoluído, ele pode fazer o que ele quer, em prejuízo dos outros. Mas os outros, que também são evoluídos, podem fazer aquilo que querem, mesmo em prejuízo do outro. E como então cada um pode fazer o que quer, no prejuízo de quem for, gera uma coisa que é sempre constante no meio do evoluído, que é a guerra ou a violência. É um ciclo vicioso. Agora vamos ver no regime de ordem, no regime cuja defesa é coletiva, que existem leis para te proteger, que a defesa é feita porque você é reto, porque é a retidão, porque é o amor ao próximo, num regime em que todos são evoluídos. Olha o que acontece, diz o Baldi: sei aquilo que posso fazer, e faço quando quero, em pleno direito e segurança.
A ordem me protege quando eu faço o que quero, quando quero. Cumpro o meu dever para com os outros e sei que os outros cumprem para comigo. Nesse mundo de ordem, então, não há falta de liberdade. O sujeito tem plena liberdade para fazer o que quer e quando quer. Só que ele sabe que aquilo que ele quer é em benefício do todo. É em favor do todo e não pode prejudicar o outro. Porque ele tem leis que mostram para ele quais são os seus direitos e deveres. E dentro daquelas leis que mostram para ele quais são os seus direitos e seus deveres, ele faz quando ele quer aquelas coisas. E que ele sabe que naquele exato momento, o outro conhece as suas leis e os seus deveres, estão fazendo também coisas em benefício deles e em seu próprio benefício, não contra você. A liberdade é total, ela é valorizada, porque é um respeito mútuo. Onde não há respeito mútuo, aí sim é que não há liberdade, porque é o regime da guerra. E a guerra diz para mim que eu não tenho liberdade, porque o outro mais forte me dá o cala-boca. E sempre é o mais forte na história. Muita paz.